Benevides e vai arrumar a dívida pública brasileira tal como ele liquidou. O professor doutor titular de Guerra Híbrida, professor doutor titular de Antropologia na Universidade Federal de São Carlos. Piero que tá pop, Piero que tá furando bolhas aí, inclusive, saiu na BBC, o que é muito importante que isso daí deixe de ser um discurso marginal, né, limitado por essa sabotagem que o pessoal faz do algoritmo, né, então temos realmente que ocupar todos os espaços para popularizar, tentar popularizar no máximo possível os conceitos da guerra híbrida e apontar as operações em pinça e o domínio de espectro total, porque é só o que nos cabe no espaço assimétrico em que a gente se encontra, já que os caras estão justamente com um domínio de espectro total. Piero, eu vou pedir para a gente começar comentando, então, para pegar o engate. A gente estava pensando em falar das manifestações, mas então só uma reverberação aí, um comentário seu, dessa questão do rabo preso, né? Confesso ali, no caso de deputados do PT, a gente teve aí o desentendimento com eles, né? Primeiro de uma forma discreta, já que, por eu saber demais, eu comecei a ser objeto, eu e o veículo, objeto de uma tentativa de desconstrução silenciosa, né? Então, espalhando, olha, vocês aí do Piguim Vermelho, ninguém mais cita, ninguém mais compartilha, e fala mal para quem... e né, abordando deputados, senadores, ó, não vai lá não fala não, isso aí e tal, blá blá blá. Primeiro, porque eu sabia demais, sabia daqueles entendimentos lá dos dois deputados, o Paulo Pimenta vai de Damus com o Sérgio Moro e com o Eduardo Cunha, para tirar a referência ao Rodrigo Tacla Duran, as informações que ele tinha prestado do relatório final da CPMI da JBS no ano de 2019. Aí eu sabia disso, mas não podia falar nada, né? Inclusive soube, né, às vésperas daquele julgamento, confirmação lá em Porto Alegre, a confirmação no julgamento da condenação, primeira condenação do ex-presidente Lula em Porto Alegre, em janeiro de 2018, muitas pessoas, né, muitos militantes do PT foram para Porto Alegre, né, apoiar e tal, protestar, e eu soube àquela altura por até uma pessoa que você conhece também, um amigo comum nosso, cujos sogros são fundadores do PT. E aí eles foram para lá e como fundadores, né, almoçaram com o Paulo Pimenta. E aí, né, essas pessoas que até têm esse vínculo pessoal, mas também assistiam bastante o nosso programa e gostavam, perguntaram para ele, vem cá, e o que você acha do duplo expresso? Aí naquela altura, e aí voltou para minha informação, o Paulo Pimenta falou, eles pediram coisas que eu não quis dar e aí não aceitei a proposta, que é o quê? Ele espalhou internamente no PT a versão de que nós teríamos pedido dinheiro para ele e ele recusou, e por isso é que nós o criticamos. Eu peço o seguinte, que ele mostre um print, uma conversa, um registro de ligação em que isso houvesse, mas parece que, depois conversando com militantes do PT, parece que esse discurso cola internamente, porque essa é a praxis do Piguinho Vermelho. O Piguinho Vermelho faz isso, e o pessoal lá dentro sabe, o pessoal, dá aqui o jabá, né, faz isso aqui e tal, que a gente fala bem, tem essa coisa de youtuber do mandato, que não está exclusivo no PT, tá? A direita tem, o PSOL tem, né, youtuber de mandato e tal. Então, ele falou uma coisa que o pessoal já conhece, que a realidade falou que como se aqui fosse de fato, mas não, na verdade a hostilidade começou lá primeiro, simplesmente por nós sabermos demais. Aí, quando a coisa se tornou muito assintosa, quando a gente consegue o documento do Tacla Duran, meses insistindo, aquele lá que provava fraude processual, e o sujeito sai estabanado de uma forma assim muito ousada, ele e o Vadi Damus abordando parlamentares, deputados, senadores, as suas assessorias na frente de todo mundo, assim, mostrando até uma ansiedade muito grande, falando que aí já foi além, aí dizer que a gente era golpista e que o documento era falso, sendo que o documento era importantíssimo naquele momento. Aí eu falei, não, a gente tem que fazer alguma coisa porque não vou morrer calado aqui, não, se bateu vai levar de volta também. Aí a gente resolveu publicizar o trabalho clandestino de desconstrução que esses dois já vinham fazendo havia 3 meses àquela altura. E chegou a ousadia, eu já comentei aqui, de nesse dia, 22 de fevereiro de 2018, quando a gente publica o documento, teve uma recepção, só o pessoal verificar aí se o que eu falo é verdade ou mentira, uma recepção na Embaixada do Chile, em que estava o Paulo Pimenta, então líder da bancada, estava a senadora Gleisi Hoffmann, então e ainda presidente nacional do PT, e o ex-senador Roberto Requião. E aí o Paulo Pimenta virou para os dois numa rodinha ali e falou, olha, vem cá, esse negócio aí... Não, aí o Paulo Pimenta falou, não, senador, o senhor tem que se afastar desse duplo expresso aí, estão golpistas, né? Isso aí são escroques, querem passar a defesa do Lula para trás com um documento falso e tal.
E aí o senador Roberto Requião, a minha fonte, nesse caso, Piero, era o garçom que estava passando ali, servindo o drink, né? Aí falou assim, olha, aí o que eu ouvi foi que o senador Roberto Requião ele falou, não, nada disso, eu gosto do pessoal lá do Expresso, vou continuar indo e tal. Mas pra você ver o nível de ousadia, né, falando esse tipo de coisa. Então, realmente, o pessoal estava muito ansioso, muito nervoso, né, deve ter sido cobrado, né, àquela altura. E aí, a treta ficou pública, foi instrumentalizado, inclusive, para minha imensa tristeza, o MST, para espalhar informações falsas sobre mim, um dossiê fajuto fabricado pela assessoria do DJ Paul Pepper e publicado com a caneta alugada do Luiz Nassif, mas o tempo é o senhor da razão, e aí no final o Vadidamus confirma lá naquele tweet que eu já mostrei aqui, que de fato o Tacla Duran deu informações e documentos para os dois, conteúdo sobre o qual eles silenciaram não só aquela oportunidade, mas até hoje. O Vadidamus não está mais protegido pela imunidade parlamentar, mas o Paulo Pimenta sim. E, no entanto, segue ocultando e a gente fica dependendo das operações recíprocas entre o Tacla Duran e o bolsonarista, entre aspas, né? Enfim, foi conduzido a PGR pelo bolsonarismo, Augusto Aras. Quais são as considerações sobre isso, Piero? Essa prova aí de que o rabo preso se não o fim, mas é um meio muito eficaz para atingir o objetivo desse domínio de espectro total. Bom dia aí, Rômulo, bom dia aí, pessoal que está assistindo. Eu acho que você já falou tudo aí. Eu acho o seguinte, isso tem que ser pensado num panorama mais amplo, que é até onde a esquerda quer chegar com essa história toda. A gente tem que engatar no resto. E eu, assim, não estou falando só desses dois, não, dessa dupla dinâmica. Cujo histórico aqui, assim, o Duplo Expresso, assim, há anos está nesse embate, não precisa falar nada. Você matou a charada no primeiro segundo, quando ele publicou o Twitter lá e disse, enfim, está prevaricando, né? Sei lá. Mas eu acho que é uma questão de pensar até onde a esquerda está querendo chegar nesse momento, entendeu? E qual é o objetivo final? Eu acho que é esse o ponto que a gente tem que pensar. O objetivo final é chegar no quê? Na ideia de enfim, só estar satisfeito com o descarte do para-raio do Bolsonaro, de queimar esse pavio, e aí todo mundo chega numa espécie de solução de consenso, arrebentando o país e deixando ele de joelhos. Porque esse é o plano, né? Sim. Vamos falar a verdade. E aí eu acho que essa pergunta tem que ser estendida a todos, Rômulo, ao Ciro, inclusive. Uhum. Você está entendendo? Que não me parece estar fazendo um grande papel nesse momento. Não. Porque as pessoas estão perdidas no meio de uma discussão sobre passeata, se é frente ampla, se não é frente ampla e tal. Ninguém está pensando, na verdade, nos reais instrumentos para derrotar. Nem sei se a gente pode chamar isso de golpe, sei lá, que falar golpe é uma palavra mais fácil aí para condensar toda essa coisa, né? Enfim, depois a gente pode voltar a isso até, mas, enfim, isso era uma coisa que eu estava pensando esses dias. A gente só fica se detendo em questões superficiais. Quer dizer, não é que uma manifestação seja uma coisa superficial, entendeu? Não é esse o problema, Rômulo. É o seguinte, além da manifestação, você está a fim de dispor dos reais meios de desestruturação dos mecanismos que levaram a gente chegar até a situação que a gente está aqui agora. Assim, isso é uma coisa a se pensar. Porque, assim, as pessoas estão falando em manifestação, em tirar Bolsonaro, mas o que você vai fazer com todo vamos dizer assim, essa camada, como que a gente pode chamar, de militares e juristas que produziram tudo que a gente está vivendo até aqui? O que você vai fazer com esse pessoal? Como é que vai ser? Você tem um plano para tentar converter esse pessoal para a nossa causa? Você tem um plano para fazer
pelo menos um furo nessa bolha aí, já que você falou de furar bolha? O Piero, na eleição, o Ciro Gomes falou que, em ele vencendo, ele colocaria o judiciário de volta na caixinha, aspas para ele, foram os termos que ele usou. Falar é bonito, queria ver como é que bota o guiso no gato, como é que empurra o gênio de volta para a garrafa. O Ciro Gomes que ele fala demais, o Ramos. Tem esse problema, entendeu? Não tardou 5 minutos para acharem ontem ou anteontem um vídeo dele tecendo elogios ao Olavo de Carvalho. Ixi, teve isso, hein? É um vídeo novo, nem era coisa muito antiga, não. Era alguma coisa que estavam chamando o Olavo de Carvalho e ele para um debate, e ele dizendo assim, não, o Olavo de Carvalho é um grande intelectual, é um cara, ele pelo menos não é um frufru, ele tem ideias, ele tem substância, ele tem não sei o quê. E assim, e hoje a gente já viu, ontem ou hoje, sei lá, o Guilherme, meu orientando, me mandou até um artigo do Reinaldo Azevedo, que é uma mega operação em pinça com o Olavo de Carvalho. Mega operação. O Olavo de Carvalho saiu nessa de atacar agora os generais e o exército, falando que são todos uns bunda moles, que não mataram 30 mil e tal. E o Reinaldo Azevedo faz esse servição de dizer, não, o exército não está caindo no seu golpe, senhor Olavo. O exército não está caindo no seu golpe. Jogando nesse colchão de fazer como mensagem subliminar a ideia de que os militares são legalistas, são para frentex, são bacanas. E que o governo não é dos militares, o governo é de civis que um dia foram alguns, um punhado, um determinado grupo, uma célula que não representa o todo, sequer ideológico, um grupo já civil que está servindo no executivo. E nada, né? Inclusive, vira e mexe, tem conflitos, entre aspas, com o comando do exército. Fora isso. Aí tudo bem, você falou de fato, né? A coisa da entrevista lá da BBC, né? Furou a bolha até um certo limite, né? Ela estava bem maior do que foi publicada, mas assim, uma pergunta estratégica que cortaram, e o repórter até se surpreendeu com isso, me mandou depois um negócio falando, isso não estava no combinado. Eu sabia que algumas coisas eles iam cortar. Já aconteceu com você antes. Já deu entrevistas em que o pessoal já tinha dado uma tesoura também. Sempre acontece. Certo. Mas essa eu não achei que cortaram o que eu falava a respeito do Moro. Que ele era parte de uma operação em pinça disso aí. Preservaram o Moro. Ou seja, eu achei bastante indicativo e sugestivo, porque é óbvio que estão preservando o Moro e criando um colchão em torno dele. Entendeu? Ou seja, até um certo ponto, eles estão preparados. E eu percebi... Então foi um limited hangout de Piero Leiner. A despeito da vontade do próprio. Até eu, Brutus. Quer dizer, os caras estão agora nessas de atacar... Operaram, quiseram te operar, Piero. Fazendo um suposto... uma suposta crítica, né? As Forças Armadas, mas até que não foi tanto, que tem ali uma coisa dizendo essa coisa de embate entre o judiciário e militares, que eu estou falando que, na verdade, é tudo a mesma coisa, entendeu? Na verdade, isso enfim, é um jogo de aparência, isso que a gente fala. Assim, as pessoas se surpreendem, né? Mas se elas vissem e lessem o Duplo Expresso, ninguém ia estar surpreso com aquilo que está lá, né? Parecia ser uma grande novidade falar que aquilo é um governo militar e que o Bolsonaro é um agente operacional das vontades dos militares. Mas não é. Há quanto tempo a gente está falando isso, Ramos? Pelo amor de Deus. Exatamente. Sim, qual é a surpresa disso? Perfeito. Agora, o que a gente vai desvendando dia a dia é que não é só o Bolsonaro um agente operacional dos militares, mas que, na verdade, isso é um consórcio maior e que o judiciário é um agente operacional desse consórcio. E não só.
parte da esquerda tem sido um agente operacional desse consórcio. Acabamos de mostrar aqui 2 exemplos, mas é só metonímia, é a parte pelo todo. E que, assim, o que me parece que está acontecendo, não só em relação ao Tacla Duran, mas em relação a todo o ambiente geral e do que está sendo produzido, é que está tendo uma espécie de tentativa de ajuste de discurso pós-eleição de 2018 para ver quem vai ser e como vai se estruturar o partido de oposição no período da ditadura. O MDB da nova ditadura. O MDB da nova ditadura. Quem vai entrar, como vai se dividir essa fatia do bolo, quem vão ser os agentes que aparentemente vão ser os causadores da queda do Bolsonaro, que vão tentar mobilizar a pressão da população, que vão deter o discurso das ruas. Isso se não tomarem um pinote da imprensa, já, porque ficou... Assim, eu vi muita gente do campo da esquerda dizendo que estava assustada, não assustada, maravilhosamente assustado com o fato da Globo News estar suavizando o discurso em relação às manifestações, né? Porque achavam que, obviamente, ia ter um helicóptero ali focando nos vândalos o tempo todo, e eu não sei, eu nem acompanhei isso porque eu tive que fazer outras coisas familiares aqui. Perfeito. Não é essa questão de ser contra ou a favor. A manifestação pode ocorrer, é óbvio, é saudável que ocorra, né? O que a gente tem falado, e as pessoas acho que interpretaram muito mal isso em relação à coisa da manifestação, é que interpretaram como se fosse uma espécie de balde de água fria ou de tentativa de dizer para as pessoas não se manifestarem. E o que a gente está querendo dizer é outra coisa. Estejam precavidos ou produzam as suas armas para o que vai vir como reação a toda a movimentação que for feita no campo da oposição. E eles não vão descansar. E você, primeiro, bateu pronto, como o Heleno já lançou a vacina do negócio, mostra aí lá o Twitter. Tá aí na tela, olha só, o general Heleno, então, né, como é aquela história que a gente fala da novela escrita com o público, então ele já reagiu à reação do pessoal para a armação que estava planejada, inclusive agora quase de papel passado, né, com uma certa matéria que foi ao ar na CNN Brasil, da qual daqui a pouco a gente fala. Mas aí o general Heleno botou, aos que nada sabem sobre doutrina terrorista. Atenção à doutrina, né? Você anotou esse livro, a doutrina. Doutrina terrorista terrorista, também atenção, a palavrinha preferida dele. Terrorista de controle de massas. Manifestações são sempre iguais, conduzidas longo tempo de forma pacífica para que a imprensa noticie isso. Em um ponto pré-reconhecido, tocar o terror, terror de novo, para a surpresa dos incautos, ele bota interrogação, seriam incautos mesmo, jornalistas. E aí eu comentei em cima o seguinte, o cara, né, o general Heleno, vovô Voyer, lança aqui uma vacina, uma tentativa de vacina contra o registro com celular do início das ações dos infiltrados dele. E claro, aproveita para martelar a palavrinha preferida dele, começando com a letra T. Vovô Voyer, que figura tosca, Piero Leiner. Bom, e aí você já viu, né? Tudo, na verdade, e as pessoas... o que acontece com essas manifestações? É que elas estão sendo dirigidas com a expectativa de alguma coisa que é em cima do gogó, entendeu? Do que eles produzem ali no Palácio do Planalto, Bolsonaro, e militares falando em artigo 142, e as pessoas estão com essa imagem, entendeu? De fechar congresso, de tanque na rua, de não sei o quê. Certo. E o que a gente está dizendo aqui? Não é por aí que a coisa vai ser feita, porque eles estão fazendo tudo dentro da caneta, da legalidade, Isso. entre aspas, há muito tempo, entendeu? Então,
o objetivo todo desse negócio é emplacar, de fato, a coisa do discurso terrorista, não passar um projeto aloprado de um deputado do PSL que usa esse negócio aí como chamariz, como isca, porque aí todo mundo falou, não, é o projeto que define os antifas como terroristas, você está entendendo? Mas passar azeitado os projetos que ninguém está prestando atenção, que são os projetos do Major Vitor Hugo, que é o 1595. E a gente está batendo nesse negócio aí há mais de um ano. É um ano, quando você inventou a expressão Patriot Act Tabajara, não é mais de um ano. Mais de ano. São 2 anos esse negócio aí. É isso que eles vão passar. E o que aconteceu? Porque já passou nas comissões, como ele bem falou aquele dia lá, eu agradeço a esquerda por não ter obstruído o negócio. Isso está passando azeitado. E vamos lá, olha só. São 2 isso. Ô, Piero, deixa eu botar só aqueles 15 segundinhos do rapaz agradecendo, porque sempre que tem oportunidade é importante que as pessoas vejam esse vídeo, né? Então, olha só, intitulado O Dia que a Oposição Faltou, de um canal que fazia recortes pra gente, mas que perdemos por causa do coronavírus. Mas enfim, vamos ver aqui, né, lá quando esse projeto do Vitor Hugo, filho espiritual, assumido até de papel passado, na carta que ele sai entre aspas, do Exército, forças especiais, né, especializado, treinado para fazer infiltrações, que entra num concurso dirigido no Congresso Nacional em 2014, um homem, uma vaga. Ele agora volta em 2018 como deputado eleito e está relatando o projeto 1595, que é esse que cria as forças antiterroristas e a doutrina, Piero, olha aí, a doutrina antiterrorista no Brasil, que é aquela que permite atire primeiro, cheque depois se era terrorista, com uma excludente de ilicitude intrínseca que fala, olha, se a pessoa atirou, não era terrorista, mas ela achou que era terrorista, aí não tem persecução penal, cria lá o rol de pessoas clandestinas, identidade clandestina, e não diz quem que vai ter o controle de quem que era agente infiltrado, clandestino, quem deixa de ser, não é? Então, assim, muito, muito preocupante, e coloca, inclusive, nominalmente, na exposição de motivos, organizações de esquerda como alvo prioritário de uma doutrina e política nacional antiterrorista. E num dia que um projeto desse, gravíssimo, ia ser votado, gravíssimo para quem é da esfera popular, nacionalista, a oposição, suposta oposição, falta. E aí, de uma forma ecumênica, faltou o PDT do Ciro Gomes, faltou o PT do Haddad Lula, no caso de um ex-presidente do partido, que era membro da comissão, o Rui Falcão, e também alguém que postulou a presidência no ano passado, o Paulo Teixeira. Faltou a estrela maior do PSOL, que fez sua carreira nos direitos humanos, o Marcelo Freixo. Todos eles são membros titulares dessa comissão. Faltaram os deputados do PCdoB, do PSB, etc. e tal. Vamos ouvir aqui, então, diante dessa falta coletiva, não sei se o pessoal teve piriri junto, né, comeram maionese estragada, não sei o que foi. Diante disso daí, vamos ver aqui o agradecimento, né, do pessoal, de quem preside a sessão e aprova, então, sem oposição a esse projeto gravíssimo. Vamos lá. Votamos sim, no mérito, pela aprovação do projeto de lei 1595/2019, de autoria do deputado Major Vitor Hugo. Não havendo quem queira discutir, declaro encerrada a discussão. Em votação, ao parecer, os deputados que aprovam permaneçam como se acham. Aprovado, começando pelo autor. Queria dizer da minha felicidade de ver esse projeto de lei aprovado aqui, sob a liderança do nosso capitão Augusto. Agradecer a oposição, que não pediu vistas, que não obstruiu. É isso aí. Pois é, agradece rindo, né? De quem que ele tá rindo, Piero Laine? Pois é, né? De quem? Aí, deixa eu te falar, Romulus, uma coisa, para deixar bem claro para o pessoal. Terrorista não tem doutrina, não, meu amigo. Doutrina quem tem é exército, é força armada regular. Você tá entendendo? Ele deixou a digital dele ali. Aí é o seguinte, se você for ver o manual de operações, entendeu? Que é empregado, aí a gente vai falar o essencial. Não em artigo 142, entendeu? Pessoal, ouve aí, entendeu? Não é artigo 142, essa ameaça. Tá todo mundo prestando atenção nisso, mas pouca gente está prestando atenção no que pode ser feito de verdade, que é lançar uma GLO. Você não precisa ir para o 142. Lança uma GLO, entendeu? Uma GLO nacional. Aí vocês vão ver o que é bom para todos. É tudo que eles estão querendo. Não precisa fechar Congresso, não precisa fechar STF. Essa galera está trabalhando direitinho para a coisa toda acontecer, para criar essas falsas divergências.
142 é uma solução que vai deixar eles completamente expostos, entendeu? Eles estão se lançando mão disso aí como um artifício ideológico. Pode ser que use? Pode ser, sei lá, nunca vai saber o que vai acontecer desse negócio. Mas uma GLO é muito mais eficaz. E se você for olhar lá, o manual de operações de garantia da lei e da ordem, é um negócio completamente assustador, que tipifica tudo que você quiser, tudo se enquadra na terminologia das forças adversárias que devem ser combatidas. Você está entendendo? Depois a gente vai voltar a isso. Eu vou ler uns pedaços aqui do que eles consideram como forças adversárias numa operação de garantia da lei e da ordem, para você ver se não entra tudo nesse negócio que vai estar amparado, você está entendendo? Pelas PLs do Major Vitor Hugo. Certo. Então você não precisa ir tão longe. E aí, inclusive, a gente vê como é um projeto de longo prazo, Piero, porque essa história de GLO, ela já tem a excludente de ilicitude. Já foi aprovada em 2018, a excludente de ilicitude processual, que foi essa aqui. Então você vê lá da obra, a época que o comandante do Exército ainda era o Vilas Boas, o ministro-chefe do GSI era o Sérgio Etchegoyen. Olha aqui, ó. Então, uma publicação do Globo de 8 de maio de 2018, dizendo o seguinte, ó, nova lei desloca a Justiça Militar ações por homicídio e estelionato envolvendo Forças Armadas. Parte dos casos saiu das mãos da PF para ser investigada pelos próprios quartéis, em operações de garantia de lei e de ordem, deixa eu ver aqui, GLO, está nesse texto aqui, passa para competência exclusiva, né, crimes que não são crimes militares, em princípio, né, passam para competência exclusiva da Justiça Militar, e que ali está tudo dominado, né? Mesmo o juiz, o desembargador lá, que não é militar, é como se fosse, mas mesmo assim parece que nas turmas de 5, 4 são militares, e o que não é como se fosse, é até mais realista que o rei. Então, no caso, é como se fosse uma excludente de licitude processual, Pedro, porque é a garantia de que o resultado, a discussão de fundo, vai ser controlada pelo pessoal que quer passar a mão na cabeça, quer liberar, enterrar qualquer questionamento, né? Então já vem lá de trás essa questão de que no marco das operações de garantia de lei e de ordem já há uma excludente de licitude para esse tipo de crime cometido pelos agentes, Piero Leiner. Pois é. Aí se você olha, o Romulus, aí é que é o mais absurdo. Se você olha o decreto do Ministério da Defesa, né, com a coisa das operações de garantia da lei e da ordem, o de 2013, eu estou tentando achar aqui, eu não sei o que eu fiz dele. O de 2013, assinado pelo Celso Amorim, estamos falando em governo Dilma, tá entendendo? Governo Dilma. O que eles tipificam como objeto de ação de GLO, tá lá já. É movimento social, é movimento sem terra no campo. É isso que é essa coisa genérica que se chama de organizações criminosas. E aí, vem cá, uma vez que a justiça tipifica o PT como organização criminosa, o que pode acontecer? Né? Vai recair sobre eles também uma operação de garantia da lei e da ordem? O que a gente está cantando a bola aqui faz tempo? É que eles estão tentando criar artifícios jurídicos para, aos poucos, conseguirem empurrar a esquerda toda numa tipificação de organização terrorista. Porque o problema, Romulus, da lei e dos manuais de instruções da garantia e da lei e da ordem é que ele classifica como forças oponentes, forças adversárias, como objeto de ação da GLO, praticamente quase tudo que caiba dentro da cabeça deles. Você está entendendo? Porque eles tipificam essas coisas basicamente com o seguinte, com a ideia de que as forças adversas têm militantes, têm ativistas, têm agitadores, têm propagandistas, que esses aí têm auxiliares, têm simpatizantes logísticos, intelectuais, têm inocentes úteis, têm auxiliares, se valem de organizações, que são organizações, olha só, que eles definem como agentes disso, né? Eles dizem assim, olha só, no manual de operações
das operações de garantia da lei e da ordem, né? Eles dizem, são as forças adversárias, têm agentes que eles chamam de agente grupo. Eu estou usando aqui um manual antigo que caducou, porque o novo é reservado, você não tem mais acesso a ele. Mas eu aposto que é nesse nível. Ele diz assim, olha, o amplo espectro de formas de organizações em que as forças adversas se baseiam, sendo muitas delas perfeitamente legais, dificulta a definição dos agentes grupo das forças adversas, né? Ele diz, você não consegue. Então, o que você faz? Você tipifica quem é, em termos legal. Então, os caras fazem, a partir da coisa das informações, dizem, não, isso aqui é infiltrado, eles dizem, é infiltrado por agentes internacionais. Então, eles dizem o quê? Não, tal organização está infiltrada na universidade, na imprensa, não sei o quê, e parte de agentes internacionais. Essas são as forças adversárias que a gente tem que tipificar e que valem a ação de uma GLO. E se eles tipificarem, sei lá, o duplo expresso como um agente internacional baseado na Suíça, que está infiltrado na universidade, no Rio, no MIN, nos partidos políticos, vão ver infiltrado do PDT, do PT, do não sei o quê, e lançarem mão dessa coisa. Assim, eu não estou querendo dar ideia não para eles, entendeu? Mas é isso que eles estão fazendo. Porque, na verdade, se a gente vai ver, isso é a doutrina. Isso sim é a doutrina. E eles aplicaram. O que eles fizeram foi exatamente isso, entendeu? Eles se organizaram como força, como as forças adversárias faziam, e fizeram essa ação. Essa a premissa de toda a ação que esse consórcio de militares está organizando desde o começo. Eles leram a doutrina e falaram, bom, vamos fazer exatamente o que a gente pensa que eles fazem, que a gente pensa que eles agem. E a gente faz o quê? Joga exatamente esse mecanismo como um mecanismo de culpa para eles depois. Você tá entendendo? Ele vai tipificar essa galera toda como organização criminosa, terrorista, sei lá eu. Então, gente, qual é o ponto? O ponto é esse. Aqui, eles já lançam, é isso que você falou, é uma profecia autorrealizável. Aquilo que você disse que o Heleno lançou mão da vacina, se você olhar o manual de operações da garantia da lei e da ordem, já é a vacina inteira ali. Você está entendendo? Porque cabe qualquer coisa que eles quiserem na tipificação que eles estão produzindo ali. Entendeu? Se eles decidirem, na verdade, que, sei lá, a fábrica da Palmolive é um agente de infiltração internacional, porque a fluoretação da água está produzindo uma conversão das pessoas ao comunismo, pronto. Achei que você ia falar o coronavírus. Mas afinal é quase a mesma coisa, né? O Ernesto Araújo não falou que é o comunavírus? Então, o comunavírus, não, mas esse é um outro ponto que eu acho que a gente vai ter que chegar daqui a pouco, né? Isso talvez seja realmente essa coisa toda da pandemia, possa produzir... aí foi o imponderável, entendeu? Eu não sei, mas tem uma coisinha aqui me dizendo que eles vão, assim, os militares não vão se dar bem com essa história, porque eles estão metendo os pés pelas mãos e estão errando. Estão errando. Eles não conseguiram sair do script que eles tinham montado dentro da cabeça deles antes. Quando veio um troço nessa magnitude, aí os caras estão metendo os pés pelas mãos. Mas a gente chega depois nisso daí. Mas por falar em vacina e manifestação, né? Todo mundo está vendo, por exemplo, essa cagada com as estatísticas que os caras estão querendo produzir, né? Ninguém perdoou. E, obviamente, eles, assim, talvez por completa desinformação, por completa falta de operacionalidade e tal, resolveram fazer essa lambança com a estatística. Mas e se? Eu não estou dizendo que vai ser assim, mas e se? É porque a gente tem que estar precavido com tudo. E se eles estão lançando uma cortina de fumaça agora, para daqui uma semana
produzirem uma estatística hiperrealista e fizerem os casos explodirem no Brasil, Certo. alegando que isso é resultado crescente do movimento de manifestações e aglomerações que estão sendo produzidas justamente pela oposição. Sim, sim. Piero, para fechar a questão da GLO, queria mostrar o resultado concreto, prático, com um exemplo concreto do que aconteceu. Então, uma matéria aqui da revista Época, de 8 de abril de 2019, intitulada Por que os militares que mataram um músico no Rio, aquele que foi metralhado lá com 80 tiros, ele e sua família, vão à justiça militar. Aí está aqui o lead, lei que foi sancionada por Temer em 2017, na verdade, sancionada pelo então presidente operacional. Quero ver chegou, hein? Mudou o entendimento sobre mortes durante o serviço. Militares deram mais de 80 tiros contra veículo. Aí aqui o primeiro parágrafo. Uma lei sancionada em 2017 pelo ex-presidente Michel Temer vai livrar da justiça comum os militares do Exército que metralharam um carro na zona norte do Rio de Janeiro no domingo 8, matando o músico Evaldo Rosa dos Santos, 51 anos. Conforme anunciado mais cedo pelo chefe do Departamento Geral de Homicídios e Proteção à Pessoa, o caso irá para a Justiça Militar. O processo deverá ser tocado pela primeira circunscrição judiciária militar que engloba estados do Rio e Espírito Santo. Aí no histórico ele fala o seguinte, em outubro de 2017, portanto já depois lá do governo Temer ter acabado de fato com aquela história do grampo da JBS e com o Etchegóin se tornando o então presidente operacional, o primeiro presidente operacional em exercício, veio essa outra alteração. Foram repassados para a Justiça Militar processos de morte de civis provocados por militares em serviço no contexto de, abre aspas, atividade de natureza militar, operação de paz, garantia da lei da ordem ou de atribuição subsidiária, que é para pegar tudo, engloba tudo. Então, essa já é a excludente de licitude processual, porque ir para a Justiça Militar é a certeza de que não haverá punição. Piero Leiner. Comenta isso que eu achei aqui. Eu vou te passar aqui o print, como agora a gente já põe no ar. Estou te passando aqui para você ver o que foi tipificado na GLO como principal ameaça. Foi. Deixa eu ver. Pega aí. Tá chegando, tá no limbo da internet, não chegou ainda. Deixa eu ver aqui. Veja bem. Eu quero que todo mundo esteja atento a isso. Isso é um documento... Opa, passei errado, desculpa. Mande aí, Piero Leiner. Sai para outra pessoa. Você não vai entender nada. Cadê? Tá aqui. Olha só. Deixa eu ver. Bota isso aí. Fica claro para todo mundo o seguinte, isso foi produzido pelo ministro da Defesa, Celso Amorim, minha gente. Aqui, pelo ministro da Defesa, Celso Amorim. Olha o que a gente está falando desde o começo do programa. Foi produzido embaixo do nariz da presidenta Dilma Rousseff. Tá na tela. Entre outras, podem se relacionar os seguintes exemplos de situações a serem enfrentadas durante uma operação de GLO, garantia da lei da ordem. Ações contra a realização de pleitos eleitorais, afetando a votação e a apuração de uma votação. Ações de organizações criminosas contra pessoas ou patrimônio, incluindo os navios de bandeira brasileira e plataforma de petróleo e gás na plataforma continental brasileira. Piero, essa coisa de organização criminosa, vamos ficar atento que requentaram no noticiário também a história da depressão do Marcola, o líder, um dos líderes do PCC, né? Foi requentado no noticiário isso aí. Bloqueio de vias públicas de circulação, isso aqui passa boi, passa boiada. Depredação do patrimônio privado também, passa boi, passa boiada. Distúrbios urbanos, invasão de propriedades, instalações rurais ou urbanas, públicas ou privadas. Mas não era o governo do PT, que é aliado ao MST, o pessoal deixou passar isso aqui no governo Dilma, Piero, que impressionante, invasão de propriedades, instalações rurais ou urbanas, públicas ou privadas. Paralisação de atividades produtivas, paralisação de serviços críticos ou essenciais à população ou a setores específicos do país, sabotagem nos locais de grandes eventos e saques de estabelecimentos comerciais. Aí, você viu, já tem uma matéria na CNN, com pretensos líderes do Antifas. Galera! Valeu, Lício, pelo toque. Sociedade Secreta Silvestre pintando de novo aí. Dizendo que vão fazer exatamente isso.
É isso aí, tá aí na tela, ó. Podemos usar de violência, dizem integrantes do Antifas, a CNN. Uma matéria que foi ao ar ontem, né, aqui já. E o Lício mandou, e teve mais uma pessoa na internet aqui, eu não sei, será que esse é o perfil do Lício, que anotou também a semelhança, inclusive foram resgatar não só o SSS, o Piero, que não foi sucesso de público, por isso sumiu da trama, mas aqueles também pretensos narco-guerrilheiros da Farc, lá lembra aquele vídeo também com a bandeira com marca de dobra e tal. Então aqui, ó, o perfil Tesoureiros do Jair botou a bandeira com marquinha de dobra, né? Capuz novinho. Onde a gente viu isso antes? Aí pegou aqui o print, né, a bandeira do Antifa toda marcadinha, e o pessoal lá supostamente da Farc, naquele vídeo da Farc, que foi só no Brasil. O negócio passou. Mas aí marcaram, tem mais um, amigos. Olha só, o pessoal lá do SSS dando entrevista de capa pra Veja, né? Uma coisa incrível. Antes do pretenso atentado, o terrorista já foi lá para a capa, então, né, muito parecido lá, líder de grupo terrorista revela plano para matar Bolsonaro, numa matéria de capa da revista Veja. Piero, o pessoal está plantando já a história do terrorismo, mas aí você veja, né, como que é a operação em pinça, o domínio de espectro total. Ontem à noite, né, estava dando uma olhada no noticiário, e aí deu um flagrante, Piero, assim, o pessoal não toma nenhum cuidado de botar uma matéria em cima do outro. Eu vejo esse print aqui, olha que interessante. Lá no Brasil 171, uma matéria em cima da outra, gente, que é um print, ó, tá até com a hora aqui que eu tiro, ó, 2h20 da manhã da Suíça. Aí tá aqui, ó, Brasil, para fugir da justiça, terrorista Sarah Winter tenta asilo político nos Estados Unidos, mas pedido negado. Aí embaixo, né, a suposta crítica a essa plantação da CNN, Piero, com assim, ó, CNN Brasil publica matéria sobre antifas violentos e expõe ação deliberada para criminalizar manifestações. E aí eu comentei o seguinte, ó, é um flagrante. Veja aquela esquizofrenia, entre aspas, muito bem cultivada do Brasil 171. Terrorista em cima, para Sarah Winter, e criminalização de manifestação embaixo para os antifas. Assim como antes, o atentado à Porta dos Fundos, que o 171 ficou batendo. Terrorismo, terrorismo, terrorismo. Antes o atentado à Porta dos Fundos, na virada do ano, e a campanha do Globo, dos veículos da Globo, no final do ano passado, para terroristização, tratamento como terrorismo, dos ataques a terreiros, também ali no mesmo período, do Porta dos Fundos, no fim do ano passado. É uma coincidência, certamente. Da mesma forma, essa sujeita, né, a Sarah Winter, atua justamente para normalizar, assim como o Porta dos Fundos e a história do enquadramento de ataques a terreiros, a pauta terrorismo e respectivas leis, né, inclusive o 1595 do Vitor Hugo, na esquerda, com o auxílio indispensável, indispensável mesmo, da perna vermelha, entre aspas, da pinça comunicacional, claro. Na outra perna, né, então o lado de lá, aí basta multiplicar por -1, e os terroristas viram os antifas. Difícil de entender? Isso aí é o domínio de espectro total do general Heleno. Em tempo. Mas poxa, a questão do ataque a terreiro é gravíssima, né? Precisamos dar uma resposta e tal. A Sarah Winter, ela, né, ameaça, está formando milícia, tem posse de armas, tenta praticar extorsão, etc. e tal. Em tempo. Ameaça, tentativa de homicídio, extorsão, posse ilegal de armas, vilipêndio a símbolo religioso, incêndio, tudo mais do repertório da moça e de quem ataca terreiro, o que quer mais que seja, até aborto, né? Alegaram que o irmão dela falou que ela fez aborto. Tudo isso já é crime. Já é crime. Não precisa de um tipo penal aberto, terrorismo, onde cabe tudo, inclusive com a história dos atos preparatórios, que aí é tudo mesmo que você imaginar. Sair na rua pode ser um ato preparatório. Você fala, não, mas você saiu na rua e respirou para depois fazer um ato que você não chegou a fazer, mas você estava em um ato preparatório. Você saiu para sacar dinheiro no banco e esse dinheiro ia ser usado. Então, um ato preparatório do terrorismo. Tá lá na lei da tia Dilma, tá lá da tia Dilma, Cardoso, Heleno, aquela altura que estava no Comitê Olímpico, tá lá ato preparatório criminalizado, né? Então, eles querem ampliar isso aqui. Então, não precisa envenenar o tipo penal aberto terrorismo. Quer dizer, o Heleno precisa. Ele quer, porque aqui, Piero, eles já querem fazer, eles aprenderam com a última experiência, a lei de anistia vem antes, não vem depois, vem antes. Eles já querem sair com a anistia processual e material também. Então, o Heleno precisa e o Brasil 171 trabalha para dar, né? Tentando normalizar terrorismo, terroristização, doutrina antiterrorismo na esquerda. Capiche? Né? E aí, uma pergunta, Piero, que eu botei aqui, que é o seguinte, ó. Aliás,
Por onde anda aquele dançarino de zumba que tacou coquetel Molotov no Porta dos Fundos? O pessoal não ia pedir a extradição dele? Gente, já passaram 6 meses. Que coisa, né? Todo mundo esqueceu, só a gente que não esquece. Cadê os demais comparsas da célula? Eles não estouraram a célula? Então cadê os comparsas da família integralista brasileira? Você sabe, Piero, onde está esse pessoal? Não tenho a menor ideia. Só digo uma coisa para você. Não te soa bastante estranho que eles operem uma verdadeira idiota feito essa daí para fazer esse papel de radical, de terrorista, esse grupo 300, que até agora não passou de 30, é cheio de militar infiltrado ali, entendeu? Atiçando, fingindo que aquilo é um acampamento militar, com táticas militares para apavorar. Para quê? Cheio de Balta Nunes, tá cheio de Balta Nunes, você acha lá? Cheio, né? No movimento deles, tá entendendo? Mas para quê? A ideia é justamente essa. Eles tipificam o terrorismo a partir dos loucos da direita, mas para ser usado depois contra a esquerda. Isso é óbvio, porque aí todo mundo vai fazer passar esse negócio achando que o alvo são esses malucos. E é exatamente o mesmo tipo de efeito que eles procuraram produzir com essas micro-manifestações há semanas rolando. É pouca gente. O que me espanta é o seguinte, é terem dado esse espaço todo, e aí começa a aparecer o discurso de que a gente tem que ocupar as ruas agora, porque senão esses caras, estão ocupando as ruas. Gente, esse pessoal não está ocupando nada. Esse pessoal não chega a ter número para ocupar nem uma faixa de pedestre. A minha pergunta é, alguém esteve disposto a fazer um blackout de notícias sobre essa galera aí, para ver o que dá? Dá um mês de blackout sobre isso. Dá um mês sem mostrar o Bolsonaro descendo a rampa do Planalto ali e agitando bandeira de Israel, dos Estados Unidos. Um mês. Eu te garanto que esse pessoal evapora, Rômulos. Eles não têm sentido nenhum. Tudo bem, eles podem radicalizar, sei lá, soltar uma bomba no STF, como a menina disse que ia fazer ali, para chamar mais a atenção. Mas tudo bem, botam seguranças ali, entendeu? Sei lá eu. Faz alguma coisa. Mas não tem jeito. Eles conseguem sempre produzir o efeito contrário. É inacreditável como os caras conseguem produzir essas versões do Helenão em série. Então eu acho o seguinte. O problema, Rômulos, é conseguir prever antes deles os desdobramentos possíveis. Uhum. Então, o que acontece? Todo mundo está olhando para a Black Bloc, os vândalos e tal. Mas será que a gente não precisa olhar 2 passos à frente? Será que a gente não precisa correlacionar o problema das manifestações agora à questão da pandemia? Ao fato de que, misteriosamente, o Dória e outros agentes operacionais da direita, Witzel, etc., viraram a biruta 180 graus e decidiram apertar o foda-se em relação ao isolamento? Será que isso não está relacionado com uma preparação de terreno para as ruas começarem a virar palco de manifestação de novo? Pois é. A resposta, será que a esquerda vai... Será que a esquerda, de fato, tem os mecanismos para controlar a narrativa a respeito do que acontece com as manifestações de rua? A resposta eu não tenho, Piero, mas o que eu sei é que só a pergunta já é bastante inconveniente. Porque, adivinha, já começaram a derrubar o sinal aqui do YouTube, colocar aí na tela para você ver, ó, tá, quem tá em casa, ó. Então, saída de vídeo baixa, derrubando aí o sinal de 2 em 2 minutos, que é para o pessoal, inclusive quem coloca a reprodução automática, já cair numa transmissão de uma Band News da vida, ou quem sabe até de um 71, né, se for mais afim. Enfim, já começaram a fazer isso para derrubar o potencial ao vivo. Já nos associaram a videoclipes bizarros, então que nada tem a ver, para zerar, né, a sugestão. Então tá aqui, olha, deixa eu descer aqui.
Ó, aqui na Suíça já aparecemos associados a Lady Gaga, sempre ela, gente. Lady Gaga, Ariana Grande, pop do Extremo Oriente e os rappers alemães. A gente vai catar. Todo dia ele me sugere isso, eu vou acabar ouvindo até, de repente. Eu peço até que você que está aí vendo no Brasil dê uma atualizada. Tem que atualizar. Se você está vendo desde o início, vai continuar com a recomendação de política com que nós começamos. Né? Mas se você atualizar, sair, entrar de novo no YouTube, já vai aparecer a gente associado a receitas da vovó, de brigadeiro, mesa redonda de futebol e tal. E, né, para a prova do pudim, Piero, já estamos também desmonetizados. Então já está aqui, botar na tela também, aí ó. Não, eu vi. Limitados, anúncios limitados ou bloqueados devido ao conteúdo identificado como não adequado para a maioria dos anunciantes. Então, essas perguntas que você está colocando já foram consideradas inconvenientes pelo YouTube para a coisa assumida, que é essa desmonetização, e essa tática ad hoc da associação a vídeos aleatórios, Piero Line. Não, eu vi. Caiu de 1.500 para 1.100 em 10 minutos. Exatamente. Assim, isso é impossível. O que aconteceu às 11 horas? Foi todo mundo almoçar? Não, derrubaram o sinal. Foi a primeira derrubada de sinal, aí a pessoa falou, acabou, caiu a live, então já entrou automático na Band News ou num 71 e tal, e aí em cima disso vai piorando o sinal, aí de repente a pessoa foi assistir outra plataforma, fala, depois eu vejo aí e tal, enfim. É isso. Então derrubam o sinal para poder acabar, aí enquanto isso, para zerar as recomendações, associam a vídeos bizarros, e, por fim, desmonetizam, que é para o algoritmo já ter o setting, né, a configuração para invisibilizar. Beleza, sinal que a gente está realmente aqui no caminho certo. Então, tem que ver como elogio, mas tem que lembrar da responsabilidade do expressionauta de, se eles têm essa arma, a gente tem pelo menos os nossos milhares de olhos e dedinhos aí do celular para fazer o compartilhamento. Então vai lá no meu perfil no Facebook, onde eu compartilhei a transmissão no próprio Facebook, a transmissão do site e do YouTube, e compartilha os 3. Tá lá no meu perfil, vai lá, muito fácil, já botei as 3, você vai lá e compartilha também no seu, por favor, Piero. Mas então vamos lá, vamos continuar as perguntas aqui. Será que a esquerda combinou com os russos, isso é, a imprensa, de como fazer uma aliança tática para dar conta disso aí? Ou será que ela fica de espectadora para assistir se a Globo News vai ser bacana ou ruim da próxima vez? Tem uma combinação nesse sentido? Será que alguém conversou? Será que se chegou a um acordo nesse nível? Não me parece. Vamos dizer, o que é mais importante, será que a esquerda tem armas para fazer os outros lados cederem? Ela construiu alguma coisa que seja realmente potencialmente ameaçadora para desestabilizar o plano tanto da imprensa ou dos setores do judicialismo que aparentemente criaram essa cisma em relação ao Bolsonaro e aos militares? Ou será que ela está totalmente isolada e não tem arma nenhuma? Será que realmente essa tática de dizer que vamos tomar as ruas vai funcionar alguma coisa? Porque na hora é bem capaz deles levarem um pinote e isso ser de novo obliterado pela imprensa, como foi na época das eleições. Não foi assim que aconteceu nas eleições? Será que o pessoal aprendeu nas eleições? Não. Não aprendeu nas eleições. Não aprendeu, não. Entendeu? Não aprendeu. E está repetindo de novo o problema. Então, eu acho assim, que a gente tem, porque todo mundo fica falando, Romas, que a gente está aqui só fazendo gogó, criticando todo mundo, que o duplo expresso atira para tudo quanto é lado, os lulistas acusam de ser ciristas, os ciristas acusam de ser lulistas, e não é nada, que na verdade é um bando de porra louca. O coordenador do Ciro falou que a gente exerce a criminalidade, Piero, vai além até. Pois é. Então, vamos lá. Vamos fazer as perguntas certas agora, para uma esquerda, se ela quer ganhar o jogo. E quando eu estou falando de ganhar o jogo, não é para ser partidinho fantoche da finança internacional, não. É para retomar o pré-sal. É para fazer aquelas perguntas que o Requião fez. Está entendendo? De dizer, quando é que a gente vai tomar de volta o que é nosso, o que foi tirado? Pô. Tomar o Estado para a gente, de novo. Né? Não é para a gente, esquerda, não. É da soberania popular. Eu vou dizer, se tivesse um centro aqui interessado no país, estava valendo.
Entendeu? Tem militar nacionalista fazendo alguma coisa? Não tem. Já falamos disso 50 mil vezes aqui. Pelo amor de Deus, ninguém está interessado em nada. Não estão interessados nem no pré-sal. Então, vamos lá. Perguntas boas para serem feitas aí para o pessoal que diz que a gente não fala nada, né? A esquerda tem como fazer uma bomba cognitiva na mesma medida do que eles fazem? Ela tem como produzir essas cisões de narrativa como os caras fazem? Porque os caras brincam. Eles conseguem produzir uma Sarah Winter maluca lá. A esquerda consegue produzir alguma coisa do lado de cá? Que seja uma ameaça fake só para produzir reação lá do outro lado? Ela consegue fazer guerra nesse campo psicológico? Consegue Piero, fazer guerra aí? Eu só consigo pensar aqui, né, naquela história de presidente autodeclarado do ator Zé de Abreu, que inclusive uma pessoa que fica atenta, aí, um especialista em comunicação e escreve sobre guerra híbrida, disse que era a trollagem perfeita. Nós divergimos frontalmente e a prova do pudim foi que o Bolsonaro divulgou a iniciativa por oposição e tal, Zé de Abreu e tal, divulgou, e aí o Zé de Abreu ficou muito amuado, inclusive me bloqueou no Twitter, não gostou da crítica, não. Vimos como funcionou isso, né? Então vamos lá. A esquerda tem gente infiltrada nos movimentos deles para antever os movimentos que eles fazem? Tem. Eles conhecem os pontos de ruptura da extrema-direita? Eles sabem os pontos fracos por onde vão provocar divisão no quadro deles? Porque eles usam isso. Sim. Essa estratégia que eles chamam de martelo e bigorna. Eles dividem, cercam, criam a pinça, martelam de um lado e a bigorna funciona de outro, vai espremendo. Essa é a estratégia. A esquerda tem um plano alternativo para produzir uma engenharia estatística reversa que vai dar conta de produzir fissuras nos dados que eles produzem. A esquerda tem informação sobre peças-chave que articulam a máquina informacional deles. Sabe quem é que está fazendo isso? Sabe quais são as empresas, quais são os sistemas de inteligência artificial que eles estão botando ali para trabalhar, para fazer máquina de propaganda e informação, e contra-propaganda e contra-informação? A esquerda consegue converter os quadros deles, consegue plantar informação que gera disfunção na máquina deles, consegue produzir dossiê do mesmo jeito que eles produziram um dossiê para chantagear todo mundo no campo da esquerda. Consegue? Faz isso? Não, Piero, inclusive quando recebe o dossiê em terra, né? Opera em nível individual. E o principal, ela está preparada para neutralizar os infiltrados que estão nas fileiras delas? Olha aí a relação entre um e o outro. Elas sabem como eles agiram ou elas tapam os olhos e os ouvidos? Ah, Piero, aí você tá... Quais foram os... Aí você me força... Sabem, né? Aí você me força a botar, mais uma vez, aquele áudio resgatado pelo... Aliás, ele pegou até a imagem, né? O áudio e a imagem resgatada pelo Alexandro, nosso amigo aí que tanto nos ajuda na moderação, tanto no chat no YouTube como no Facebook, do ex-presidente Lula. Uns 40 dias depois de eu ter mandado para ele, a pedido dele, o memorando com as estripulias do DJ Paul Pepper, ele falando lá no palanque armado em frente aos sindicatos metalúrgicos, quando ele ia se entregar, falando que o DJ Paul Pepper, esse que é o infiltrado, né, com até de papel passado aí com a questão do primo dele falando, né, da sua fragilidade, digamos assim, aí o Lula vai e fala que ele é o sujeito que mais combate a Lava Jato. Tá aqui, ó, o resgate, deixa eu aumentar aqui o volume, peraí, parar um pouquinho e dar um ganho no áudio. Olha, aqui está a resposta, o Piero, pelo menos até aqui, diz que o pessoal está disposto ou não a expor a infiltração na esquerda, no PT, mas isso aqui dá para extrapolar para o todo. Vamos ver aqui. O ex-presidente Lula, que foi vítima, concretamente, dessa infiltração. Vamos ouvir. Quero cumprimentar o nosso querido companheiro Paulo Pimenta, líder do PT, o homem que tem o blog dos deputados mais importante em Brasília e o cidadão que melhor tem enfrentado o Moro
e a Operação Lava Jato naquilo que são os defeitos dela. Pois é, essa é a fala do Lula. Então, se a postura do Lula é a mesma, a gente tirar a parte pelo todo, não, Piero. A resposta é que não está disposta a expor a infiltração, não. Então vamos lá. Aí tem gente que diz assim, não, a esquerda não faz nada porque ela é liberal, ela é burguesa, ela é não sei o quê. Mas, pô, os liberais e os burgueses souberam fazer tudo isso aí. Não é questão de ser liberal ou burguesa, é questão que não tem estratégia nenhuma, não tem organização. Os caras que poderiam pensar isso estão todos com o rabo preso, Rômulo. Um cara que sabe muito bem organizar essas coisas, sei lá, tipo um Zé Dirceu da vida, deve estar até com a latrina dele grampeada. Não vai fazer nada. Ah, o Zé Dirceu falou pro pessoal ir pra rua. Ele falou pro pessoal ir pra rua. Zé Dirceu falou pro pessoal ir pra rua. Ah, tudo bem, um fala aqui, o outro fala de lá. Então, é o que está pendurado, indevidamente, em grande medida indevidamente, mas está pendurado aí à mercê da juristocracia. Então, esse é o grande plano? É tentar reviver uma espécie de feedback das diretas já? E fazer showmício tocando Vandré? É isso? Gente, o sinal é o seguinte, o ponto houve uma, como que a gente pode dizer, um shifting scale, entendeu, da ação do consórcio golpista militar, onde eles se sofisticaram e lançaram mão dessas estratégias de guerra híbrida, onde que vai funcionar é operação psicológica, é caneta no judiciário, é lawfare e a guerra econômica. Então é nesse campo que tem que saber agir, meu Deus do céu. Agora, está sendo feito alguma coisa para isso? Não. O que está sendo feito é discurso para a própria bolha. Gente, e assim, o Wendel, ele publicou um negócio lá no Facebook. O Wendel Pinheiro, membro do Diretório Nacional do PDT, que comenta que às segundas-feiras esteve conosco ontem, portanto. Você viu ontem, falando, uma coisa que ele publicou ali, das manifestações que saíram, de um pessoal, eu vi agora, assim, de passagem, que já estava entrando aqui, de um pessoal, fez uma faixa escrita assim, que a miscigenação é parte do genocídio do genocídio afro-brasileiro, alguma coisa assim. Você está brincando. Não, ou seja, basta um cartaz desse tipo, você está entendendo? Para você ferrar tudo. Olha, nunca me ocorreria uma coisa dessa. Realmente o pessoal supera. É aquela história do cara que espeta a cruz na bunda lá, entendeu? A travesti crucificada com coroa de espinho, né, seios de fora, pois é, nesse estilo aí da provocação. Que se não, como eu falo aqui, Piero, se não é um infiltrado subjetivo, tá? Uma grana para fazer, que tem os garotos lá do Golden Shower, no bloco LGBT lá de carnaval, é um infiltrado objetivo, a despeito da sua motivação subjetiva, tá prestando serviço ao outro lado. Claro, então é o seguinte, isso é uma coisa que você tem que se preocupar com um black bloc ideológico. Uhum. Não é só essa idiotice de querer bater em semáforo, entendeu? E estourar vitrine de banco e concessionária. Eu lá tenho simpatia por banco? Não tenho nada. Falei mais mal de banco e de banqueiro aqui do que um monte de gente, entendeu? Você lançou a campanha por uma contribuição social sobre o lucro líquido das instituições financeiras de 90%. Isso. Alguém está em massa indo atrás disso? Ou realmente acha que para os bancos essa cócega de ficar quebrando vitrine vai ter algum efeito? Tenha paciência. Nada, eles vão descontar isso aí do imposto de renda a pagar, como a depreciação do ativo. Então tá
bom, olha só, gente, pelo amor de Deus, eu sou antropólogo, não sou contra a ideia de identidade, pelo amor de Deus. Que isso? Entendeu? Sei como ninguém como isso funciona, entendeu? Eu já fui morar lá na Amazônia, entendeu? Um grupo indígena, fiz pesquisa, olha lá as coisas que eu já publiquei, entendeu? De parentesco, não tem nada a ver com essa meleca que a gente está passando. Mas não existe. A questão é de estratégia política. Você entendeu? Você botar um negócio desse é por tudo a perder. No meio ali, achando que está ali, entendeu? Matando no peito a jogada. Dando arma para os caras. Então pronto. Pois é. Perdemos essa. De novo, pelo amor de Deus. Pois é, aí a gente se pergunta, Pedro, o seguinte, o que nos cabe fazer, nós que somos tão minoritários, e inclusive os monopólios das novas mídias estão aí atuando comprovadamente, mostrando aqui o flagrante para nos silenciar, então é uma simetria, uma disparidade total de armas. A única coisa que eu consigo ver, Piero, é a gente tentar acusar o roteirista, que há um roteiro, primeiramente, há um roteirista, há candidatos a MDB da nova ditadura para possibilitar o domínio do espectro total, MDB da ditadura na sua dimensão interna, mas na sua dimensão também geopolítica externa, né, pedindo as bênçãos às diferentes vertentes do imperialismo. Então, uma quer se entender com a máquina Clinton, dentro dos democratas, outra quer se entender com o trumpismo, Bannon, etc. e tal, mas entendendo que a riqueza do Brasil, né, e o sangue dos brasileiros tem que ser extraído para fechar as contas na matriz do imperialismo. Então, é o MDB em sentido interno, mas o MDB também em sentido, sim senhor, também em sentido internacional, e denunciar os seus mecanismos dentro do sistema partidário, né, que está contemplado, mas também comunicacional. Né, então, é isso que a infiltração, etc. e tal, é o que a gente pode fazer, né, colocar dentro do nosso estilingue de Davi contra Golias, Piero. E agora vamos falar a real também. E falar para o outro lado que está escutando aí a gente também. Para o pessoal que está lá em Brasília, escutando para a gente. Vocês acham realmente que vai sobrar exército forte depois de um negócio desse? O exército vai ser reduzido a pó, meu amiguinho. Não vai ter exército forte depois disso. Depois disso vai ter exército americano, vai ser Costa Rica, tá entendendo? E milícia tomando conta da coisa. Porque vai ser isso, entendeu? Se você quer transformar o Brasil na nova grande sucursal da United Fruit, é isso que vai restar. Não vai ter o que defender, meu chapa. Não é possível que os militares não se liguem nisso aí. Que alguma hora eles vão acabar dançando nessa história. Ou realmente eles acham que esse plano genial de botar um general conduzindo o Ministério da Saúde vai dar certo. Isso não vai dar certo, Rômulo. Porque na hora que tiver 1 zilhão de mortes nas costas desses caras, as pessoas vão começar a se perguntar para que ter exército. Pois é, aliás, é aquela coisa, né, a gente tinha dito aqui, eles claramente chegou a esse Deus Ex Machina, né, esse fato imprevisto no roteiro da pandemia, mas eles tentaram botar para jogo, né, lá no sistema deles. Antes estavam esquentando aquela história de novo salve geral do PCC, aí falaram, não, já chegou esse aqui e tal, vamos usar, vamos trabalhar em nosso favor. Só que aqui a gente alertava, Pedro, da magnitude do problema e que o feitiço podia se virar contra os feiticeiros, lá acendendo o caldeirão, pegar fogo na casa toda. É muito possível que fuja do controle que eles têm. Eu concordo com você. A gente alertou antes, né? A gente falou antes e agora está aparecendo mesmo. E aí o que eu acho é o seguinte, entendeu? Esse é o que é o grande problema. Quando eu conversei lá na entrevista com o Pedro Marinho, lá da revista Ópera, que é um dos poucos pessoais lúcidos que tem por aí, né? Que ele não vê essa coisa da guerra híbrida e tal. Mas eu falei, o problema não é a questão se a guerra híbrida existe ou não existe, se a gente sempre está patinando no paradigma do Clausewitz e tal. O problema é o seguinte, eles começam a criar essa ideia
de guerra híbrida e começam a acreditar demais nisso. E produzem a guerra híbrida para si. O E aí ela DefesaNet, começa a Diário do funcionar. Sul, tem a aba, sempre a aba, guerra híbrida. E começa a funcionar. Vira uma profecia autorrealizável. Então, assim, eles estão com essa maluquice de que existe uma conspiração comunista para dominar o Brasil e não sei o quê, e vão fazer de tudo para levar adiante essa ideia, só que eles não estão jogando o bebê com a água do banho, meu amigo. Eles estão jogando a população toda com a água do banho, porque não vai restar nada. No fim, só vai restar eles. Eles vão ver que não dá. Aí vai auto-implodir o negócio. Então, você pode estar se perguntando, pô, mas Piero, então isso não é bom? No fim, vamos deixar a contradição simplesmente rolar, não Jogar fazer no nada. ponto pior melhor. E deixa que eles se explodam. Não é bem assim, não. Entendeu? Não é bem assim, não. A não ser que a gente queira, de fato, viver no país da United Fruit. Aí tem que jogar a toalha. Aí não vai restar nada. Nem para mim, nem para você. Vamos lembrar, Piero. Vamos lembrar esse pessoal do quanto pior melhor, que fala que o sofrimento cria consciência de classe. O exemplo foi trazido até pelo próprio Liudorix. E, aliás, um exemplo bem conhecido do pessoal que está escrevendo o roteiro, do general Heleno. Se fosse assim, o Haiti já seria, né, a República Socialista Revolucionária do Haiti, da ilha, né, da ilha espanhola. Não é o caso. Então, tudo bem. Aí é isso. Se o projeto da gente é isso, é que todo mundo vire um motorista de Uber, nada contra os motoristas de Uber, mas é isso. Se todo mundo quer torrar os empregos, o mundo do emprego, do trabalho, então tá bom, esse é o projeto de país que a gente está querendo para a gente, aí eu não tenho que falar mais nada. Aí não sou eu que vou ficar dando a cara para bater, mas se a esquerda está de acordo com esse projeto, fica difícil, né? Pois é. Olha, o Bolsonaro ontem, Piero, você vê que o pessoal, primeiro, ele negava que o pessoal estivesse morrendo e tal. A coisa já tá, a água tão batendo na bunda, que ele foi ao Twitter, no cúmulo da cara de pau, e colocou o seguinte, ó. Lembra a nação que, por decisão do STF, as ações de combate à pandemia, fechamento do comércio, quarentena, por exemplo, ficaram sob total responsabilidade dos governadores e dos prefeitos, né? Então ele está totalmente isento disso, né? Eu compartilhei falando, que cara de pau. É uma cara de pau, e a gente falou há meses, uns 2 meses, que ele ia ser a primeira coisa que ele ia fazer. Porque ele já sabia que a coisa aqui no Brasil ia afundar. O nível de desorganização aqui é uma coisa absurda, você não conseguiu fazer nenhuma coisa nem outra, e a gente vai acabar tendo o pior dos dois mundos. Vai ter a pandemia se espalhando, as pessoas vão lotar os hospitais e vão começar a morrer à torta à direito. Já estão, né? Já estão. Veja bem, era 300, depois foi 1.000, daqui a pouco é 2.000 mortes por dia, vai chegar a 5.000. Não tem coisa pior em termos de causa-mortes no Brasil hoje, se não me engano. Tem? Não tem, né? Não. É isso que vai acontecer? E aí ele vai dizer, bom, veja bem, a coisa foi uma porcaria mesmo e vocês ainda por cima desarranjaram a economia. Veja bem, eles sempre têm um plano B engatado. Esse é que é o ponto. Estratégia de pinça funciona assim. Isso implica até em criar os seus próprios homens-bomba. Uhum. Você entendeu? A Sarah Winter e os Balta Nunes que estão do lado dela, ela sequer sabe, de repente. E pode ser o general Pazuello também, pode ser um homem-bomba. Por que não? Uhum. Certo. Por que não? Já estamos vendo aqui, em off,
está se correndo essa informação, que ela vai começar a aparecer na imprensa logo, logo, você vai ver, de que o alto comando do Exército está muito insatisfeito com os militares de pijama que estão no governo. Que há uma fissura entre o comandante Pujol e a turma de militares que está defendendo o Bolsonaro. Mas, assim, precisa entender esse movimento. Não é que eu entendo 100%, não, entendeu? Mas o que foi essa adesão súbita do Mourão ao irracionalismo, entre aspas? Pois é. Estão preparando um plano B? Vai ser isso? Vai ser o descarte logo, logo? Olha, Piero, um dos termômetros que a gente usa aqui, né, é aquela história de ver a operação da caneta presidencial e da tinta pelo Bolsonaro para conseguir o seu paraquedas dourado, a sua aposentadoria para ele e também um salvo-conduto para os filhos. Eles estão pendurados em dossiê e certamente ali no plano dos caras, quando falar, não, vamos usar o Bolsonaro e tal, contavam com isso, com ele ser manobrável por causa dos diversos esqueletos no armário dele e da família. E aí uma das coisas que nos chama a atenção é o Banco do Brasil, né? Ele falou, né, no meu governo não há que se falar em privatização do Banco do Brasil. Então, esquisito. Paulo Guedes vive falando, quer vender e tal, e na tal da reunião ministerial do Alto Grampo, o Paulo Guedes fala, tem que vender essa porra logo. E o que falou, no meu governo ninguém privatiza o Banco do Brasil, disse nada. Aí, essa semana, sai no Valor Econômico que o presidente do Banco do Brasil defende privatização por meio da venda de ações. Não viu o Bolsonaro falar nada. Então, as conversas para estabelecer o paraquedas dourado, Piero, devem estar avançadas aí. De repente, a gente tem a substituição do para-raio do fusível mesmo. E ver que destino vão dar ao Guedes e quem que enfiam. Porque também essa história da reunião bizarra, né? De ter feito essa coisa de parecer que o Guedes estava mandando e desmandando em todo mundo ali. Trocaram, né? O agente... Como é que é? Não, o presidente operacional. Trocaram a chavinha do Braga Neto para o Paulo Guedes. Cara, como tá fácil os caras fazerem isso, entendeu? A cada semana varia um. Entendeu? A cada semana é um. O pessoal não percebeu qual é a microtática que eles usam? Você já reparou que os caras que geram escândalo nunca geram em conjunto? Uma semana é o Eduardo Bolsonaro, na outra o Weintraub, na outra o Ernesto, na outra o Bolsonaro, na outra o Paulo Guedes. É rodízio, minha gente. É rodízio. Você já reparou que ninguém age, ninguém solta duas loucuras ao mesmo tempo? Pois é. Vai tudo encadeado numa sequenciazinha. Então tem que perceber o timing, tem que saber isso. Mas tem gente do lado de lá passando informação pro lado de cá para se prever como é que faz? Não tem. Olha só, falando, gente. Essa questão aí do Banco do Brasil, ó, eu estava aqui procurando a fala do Reginaldo Bolsonaro, mas até tem uma mais recente, né, uma matéria da Veja, uma plantação, na verdade, ó, Banco do Brasil, por que Bolsonaro erra ao vetar privatização? Né, então, como a gente vê aí, é um dos objetos que a gente pode ver de contradição artificial. Obviamente o Bolsonaro não verte uma lágrima pelo futuro dos bancários do Banco do Brasil e pela importância estratégica do Banco do Brasil no financiamento à agricultura, não é isso que tira o sono dele à noite, mas ele vê aí uma possibilidade de criar dificuldade com esse veto, para vender a facilidade para ele em nível pessoal e para sua família. Então, aí reaparece o presidente falando que vai vender pode, né, ver um plano de desestatização vendendo ações e não reapareceu o Bolsonaro para falar que veta, que faz e tal. A gente tem que ficar de olho nesses sinais, Piero. Mas assim, eu realmente eu boiei um pouco, entendeu? Dele ter usado isso, porque teoricamente o Banco do Brasil seria um dos ativos para salvar
a coisa de naufragar de vez, né? Não sei se você viu, mas parece que o Banco Mundial já lançou a nova previsão de queda do PIB brasileiro para -8. De longe vai ser o maior tombo de todos. Então precisa estar muito preparado para o que vai ser essa narrativa. Porque o Paulo Guedes, o Romulo, ele está nessa história criando essa mentira que ninguém mais está caindo, de que o Brasil está estourando lá fora, de que vai chover investimento internacional aqui. E os recordes de saída sendo batidos sucessivamente, né? Incrível isso. Então, eu acho que ele lança esse negócio de vender a ação do Banco do Brasil para alimentar essa expectativa da classe média otária que está pondo dinheiro na bolsa, para drenar mais um pouquinho da grana no bolso desses caras. Não é, não? Não pode ser isso? Porque cada vez que você fala que vai vender uma coisa assim, correm os desesperados de plantão para fazer. Hoje é o dia de alta na bolsa, o mercado está eufórico, não sei o quê. É verdade. E eu não sei, não. Assim, é operação de fofoca mesmo, isso. Uhum. Não sei dizer. Eu encontrei aqui uma das manifestações, mais de uma, mas ainda em 4 de dezembro de 2019, aqui no Estadão, Economia e Negócio, Bolsonaro diz que há zero chance de privatizar o Banco do Brasil e a Caixa Econômica, desautorizando qualquer manifestação em sentido diverso dos seus subordinados, mas lá na reunião do Autogrampo ele não lembrou disso não, porque um pouco agora com o presidente do Banco do Brasil se assanhando aí, esqueceu isso aí. Nem vai lembrar. Imagina, ele é um mestre em se autocontradizir e tal. Isso não é problema nenhum. Não é problema nenhum. Essa é a coisa dele desde o começo. Produzir essas contradições, bater cabeça e tal. Pois é. O que é estranho é o Mourão estar nesse movimento de sintonia com ele. Essa é uma coisa que eu acho que a gente precisa entender de maneira mais refinada. Porque eu acho que, na verdade, essas coisas, né, são, como que se diz assim, uma operação de controle para produzir a força ou a fraqueza dos movimentos de oposição do lado de lá que são controlados por ele. Quer dizer, se a oposição agora está no STF, ela não pode ser alavancada pelo próprio Mourão. Então ele relaxa e gruda no Bolsonaro. Gruda até com a história do Barroso dizendo que vai pautar a cassação da chapa e vários aí intelectuais e pessoas de formação jurídica ou membros até do PT jurídico dizendo que a via mais rápida, em vez de impeachment, o negócio é o processo lá do Barroso de cassação da chapa no TSE. Isso. E se os tribunais, se a justiça recua, aí o Mourão tem espaço para produzir um pouquinho de dissonância de novo. Uhum. Então, é uma questão do seguinte, se eles têm de fato uma pinça e um controle dela, eles ficam produzindo essas jogadas. No xadrez eles chamam de roque, né? Você sabe o que é o roque, né? Que inverte a posição da torre com o rei. E as manobras militares adaptaram a ideia do roque também, entendeu? Eles ficam passando de uma coluna para outra para parecer que uma está mais forte aqui, mas na verdade é a outra que está agindo numa manobra inesperada ali. Então é só uma questão de como produzir esse jogo de percepção do que está mais forte e do que está mais fraco, né? Você vê, o Heleno é mestre em fazer isso, né? Ele recua, depois ele adianta. Há quanto tempo ele não aparecia? Ele resolveu dar as caras nesse fim de semana, ir lá, cumprimentar policiais. E, de novo, agora voltou a falar terrorismo. Daqui a pouco ele recua de novo. Naquela reunião, ele estava apagadinho lá atrás. Você reparou?
Sendo que antes ele Parou. estava sempre do lado do Bolsonaro, inclusive soprando coisas para o Bolsonaro dizer. Batendo na mesa, Ah, sendo o último a falar. Lembra na posse do Bolsonaro? Ele foi o último a falar. Ele deu um tom no negócio, foi simplesmente inacreditável isso. Exatamente. Bom, então acho que é um pouco por aí que a gente vai ter que ver. Então as pessoas aí, muitas estão dizendo então, é melhor então imobilismo? É cruzar os braços? Eu vi colega, antropólogo meu, professor, daquele programa Nota 7, como você bem diz ali, da Carlos, orientador do seu amigo, que viu lá falando para tomar cuidado, que os caras estão falando, falando assim, tem intelectual, tem acadêmico que gosta de cagar regra para o movimento popular, é melhor fazer o que? Ficar de braço cruzado, então? Claro que não. O melhor é você dar 2 passos à frente. Isso aí não é ficar de braço cruzado, não, pelo contrário. O que a gente não pode é ficar respondendo ao que eles estão fazendo a coisa de lá, no piloto automático. O reflexo. O médico dá uma marteladinha, a perna sobe. Exatamente. E você sacou muito bem naquele post, quando você disse o negócio de esquizofrenia, que é isso mesmo. A sismogênese, o Bateson, lá, que é o inventor desse termo, quando ele estava falando de mente e natureza, porque ele depois entrou por essa deriva, né? Dos processos ecológicos, da mente, da cognição, da percepção, né? Ele analisou os processos esquizofrênicos nos indivíduos como uma espécie de resposta individual aos processos de sismogênese. Uhum. Ele estava interessado nesse negócio. Uhum. A CIA foi lá e pegou a teoria dele inteira e começou a produzir. Até aquelas coisas com LSD, essas maluquices aí, fizeram parte das experiências dos caras. Um projeto lá do MK Ultra, que os caras fizeram de controle da mente, tinha toda essa coisa aí. Tudo isso, minha gente, são 40 anos aí fazendo operações psicológicas e testagem de como esse negócio funciona. É aí que eles conseguiram produzir manual, entendeu? E aí a gente volta às nossas metáforas computacionais. Isso é rodar uma rotina, um software ali, entendeu? Como é que chamava isso no Word quando você fazia rodar uma macro? É uma operação de alimentação em feedback, esse negócio. Uhum. Então não pode ter ação reflexiva. É isso que você está falando. Uhum. E, né, nos termos da guerra híbrida, cair na tal da abordagem indireta, que eles jogam um estímulo já conhecendo qual seria a sua reação por reflexo, né? Não pode, obviamente que não. Não pode, não pode. E aí, voltando ao negócio dos manuais da GLO, eles são claríssimos, Rômulo, claríssimos. Eles dizem o seguinte: a GLO tem que se constituir ao máximo em estratégias de operações psicológicas, inteligência e numa abordagem dissuasória do inimigo. Não é para ir para pancada. Essa é a ideia que eles estão, no meu entendimento. Eles vão evitar a ideia de tanque. Claro. Não é isso. E o problema é que o pessoal que está na chave das diretas já está pensando no tanque. Está com a cabeça em 64. Uhum. Perfeito. Eu estava procurando aqui, eu não encontrei, Piero, uma notícia que foi dada tempos atrás, mas isso é rotina de um pessoal de forças especiais do Brasil, especializado em operações psicológicas, indo fazer uma atualização
lá na sede, na matriz. Isso me lembra aquela história, né, que o pessoal fala, mas isso aí que o Piero fala é muito sofisticado. O pessoal brasileiro, se você conversar, eles não têm essa sofisticação para tramar isso daí. Mas é seguir o livrinho, né, Piero? Os treinamentos que eles vêm recebendo anos e anos lá na matriz. Livro, isso é de livro. Isso é totalmente de manual, recebe. Vai ver quantos deles não passaram lá pelos colleges militares americanos. Muitos. Isso vem de longa data. Isso é um negócio que começou a ser, vamos dizer assim, gestado quando o general Vilas Boas assumiu um negócio que se chama Escritório de Projetos do Exército, pensando o processo de transformação do Exército para 30 anos para frente. Era a 7ª subchefia do Estado-Maior do Exército. Foi aí que ele começou a fazer uma espécie de virada ontológica lá, no modo como a doutrina ia ser aplicada, pensando única e exclusivamente nesse negócio de que as fronteiras do Brasil e tal estão perenes ao terrorismo internacional, à associação dele com as organizações criminosas, ao narcotráfico. Então, é isso mesmo. Você tem uma definição perfeita. Num projeto de força desse, ele só pode estar espelhando um país cuja perspectiva é se tornar o narco-evangelistão do pó. Banana Fruit, United Fruit. Não dá, Romos. Ô Piero, eu encontrei aqui uma das referências, olha só, lá no Diário do Surto, Defesa Net, uma publicação de 22 de outubro do ano passado, tá aí na tela, olha só. Oficiais alunos das escolas de altos estudos militares das Forças Armadas participam de exercício simulado. Oficiais alunos das 3 escolas de altos estudos militares das Forças Armadas participarão entre 23 de outubro e 6 de novembro de exercício de guerra simulada no Rio de Janeiro. O treinamento tem o objetivo de fazer com que os oficiais alunos da escola, mas esse não foi o exemplo que eu queria não, mas esse é um interno até, mas eu já encontrei eles indo lá fora também. Mas aqui, ó, olha o que fala, o Azuver 2019 traz algumas novidades. Pela primeira vez, o curso avançado de operações psicológicas participará, integrando as células de operações de informação dos Estados Maiores compostos para o exercício, o que enfatiza ainda mais a importância do terreno humano na dimensão informacional. Piero Larner. Pois é. E teve, inclusive, no dia 28 de maio, agora último, o Diário do Surto noticiou que no dia 18 de maio, a chefia de preparo da Força Terrestre e a 5ª subchefia do Estado-Maior do Exército realizaram reunião com o Exército Sul dos Estados Unidos para coordenar as ações, tanto para a coisa da Covid, mas para os exercícios de 2021, que vão unir os exércitos americanos e brasileiro, em nível de brigada, pelo que está dizendo. Quem que vai participar disso? A Brigada de Infantaria Paraquedista, que é essa que se instalou no Palácio do Planalto, tá? Porque o Exército hoje está se tornando isso, um espelho das suas forças especiais, quando elas, na verdade, têm que ser a parte de exceção e não a regra. A regra tem que ser uma força convencional, de dissuasão das forças estrangeiras nesse país e preservar o nosso patrimônio. Não, o que está sendo uma espécie de padrão forças especiais que está se colocando lá com os paraquedistas à frente, né? E eles vão ali fazer exercício em operação na Amazônia e lá nas Agulhas Negras, para fazer o quê? Doutrinação dos cadetes, Romulo. Então a coisa não para. É isso que a gente vai ser. Vai ser uma divisão do US Southcom. É esse o ponto. É isso que o Exército quer para ele? Sinceramente. Estão enxergando esse negócio? Pelo amor de Deus. É um apelo que eu faço para esses caras.
Pô, gente, que isso? Vamos voltar a ter pensamento próprio. Sai dessa de guerra híbrida. Enfim. É isso, Piero Leiner. E a gente, mais uma vez, né, o que nos cabe aqui é fazer esse chamamento e também denunciar, na medida das possibilidades, o domínio do espectro total, tentando rompê-lo. E aí nisso, a gente viu a sua entrevista aí, que teve repercussão ampla, embora sem todo o conteúdo, né? Ainda mais uma tão interessante, que seria colocar o papel do Sérgio Moro no esquema dos generais. Você vê até que o Humberto Jorge, não combinamos isso, que faz os banners, colocou aí o Sérgio Moro como um dos bonequinhos aí mexido pelos generais, Piero. Era uma coisa que envolvia essa coisa de Moro e do Santos Cruz também, aparecendo agora como as grandes vozes moderadas, né? E o próprio cara que fez a reportagem comigo comentou em off assim, comigo e falou assim, pô, olha aí, você matou o negócio do Moro, porque no mesmo dia o Moro fez aquela comparação, dizendo que Lula e Bolsonaro são a mesma coisa. E se colocando como uma voz de centro, de moderação. E esse tem sido o papel do Santos Cruz, do Mainardi, de todos os militares que foram ejetados do governo, mas não foram nada. Isso é válvula de escape. Esse é o plano B, minha gente. Esse é o plano B. Então, os generais ali radicalizam para fazer os outros parecerem os moderados. É uma plataforma que funciona assim sempre. Não pode cair nessa, minha gente. Não pode dizer que o Santos Cruz é a voz do bom senso, porque se fosse, não tinha entrado nesse governo nunca. Eu queria ver um general ter falado antes das eleições, isso aí não pode. Não pode fazer campanha dentro de academia militar. Nenhum general falou isso.